Olá pessoal, que bom que nós estamos juntos novamente em mais uma live do grupo de amigos online. Agradeço a você aí pela tua fidelidade nos acompanhando nesse estudo longo. E nós estamos falando do discípulo de Cristo, a pessoa que Deus usa, uma pessoa com caráter. Esse é o tema da série que nós estamos desenvolvendo neste módulo 1, ok? A semana passada a gente deu uma introdução acerca de compromisso e a gente citou 3 causas ou razões de por que a gente rompe tão facilmente com os compromissos assumidos. E hoje nós vamos falar dessa primeira causa, que é a responsabilidade. Tudo bem? Vamos lá então. Dê o seu like, compartilhe esse vídeo com as suas redes, ajude a CCA a multiplicar o seu trabalho, ok? Isso só enaltece a nossa igreja, no sentido de alcançar o maior número de pessoas. Muito bem. Vou ler uma passagem em Gálatas, capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 5. Irmãos, se alguém for vencido por algum pecado, vocês que são guiados pelo Espírito, devem com mansidão ajudá-lo a voltar ao caminho certo. Mansidão para trazer de volta, esse é o propósito. E cada um cuide para não ser tentado, para não cair no mesmo erro. Vigilância. Ajudem a levar os fardos uns dos outros e obedeçam desse modo à lei de Cristo, que é a lei do amor, a lei da graça. Se vocês se consideram importantes demais para ajudar os outros, estão apenas enganando a si mesmo. Se eu tenho uma vida egoísta que só penso em mim mesmo e não me envolvo com outras pessoas, eu estou me enganando a mim mesmo. Cada um preste muita atenção em seu trabalho, ou seja, faça uma avaliação, olhe para os resultados, pois então terá satisfação, alegria, de havê-lo feito bem diante de Deus. E não precisará ou não será pressionado a se comparar com os outros, num clima de competição. Paulo aqui está ensinando como deve ser o comportamento da igreja. Porque cada um de nós é responsável pela sua própria conduta. Legal, né? Um texto bem direto, bem incisivo, e é disso mesmo que nós precisamos para crescer e amadurecer. Primeiro ponto, introduzindo o assunto. Somente eu sou responsável pelos erros que cometo. É simples assim. Essa questão de terceirizar, de justificar, de racionalizar, a gente já falou sobre isso lá no estudo sobre compromisso integral. Isso não é de Deus, ok? Então, a gente tem que ter clareza de entendimento para reconhecer, ser humilde para reconhecer que quando acontece alguma falha, algum erro, eu tenho que olhar para mim e não terceirizar para outro. Tudo começa por mim. Eu tenho que olhar para dentro de mim e ver aonde que eu falhei, aonde eu dei espaço, aonde eu pisei na bola. É sempre assim, porque é assim que Deus trabalha a nossa maturidade. E aqui a gente já comentou sobre isso, eu só vou citar rapidamente, a questão do rei Saul. Quando ele foi nomeado rei, e ele recebeu uma incumbência, destruir os amalequitas. E ele não o fez. Ele vacilou, ele ficou temeroso com a opinião das pessoas que estavam à sua volta, provavelmente
ele se deixou influenciar por interesses pessoais, particulares daquele grupo que estava à sua volta, não é? Como líder, ele teria que tomar cuidado com isso, e ele deixou de cumprir o propósito de Deus. Destrua completamente os amalequitas. Ele preservou o rei, ele trouxe o melhor do despojo e ainda deu uma desculpa para o profeta Samuel de que eles iam sacrificar ao Senhor. Deus não pediu nada disso. Ele ampliou, modificou o comando que ele havia recebido. Por isso ele perdeu a realeza, ele perdeu a unção, e o Senhor entregou o reino para Davi. Então, observe a questão da responsabilidade. Quando você recebe um comando de Deus, você recebe uma carga de responsabilidade. Cumprir aquilo que ele pediu. Não adianta aumentar, não adianta diminuir, não adianta distorcer, não adianta ignorar, porque isso vai ter consequência. É esse o ponto que a gente tem que prestar atenção, nesse aspecto da responsabilidade que está envolvida na questão do compromisso. Assumiu o compromisso, recebeu um comando, é para obedecer. Obedeça como foi pedido. Não acrescente, não fique tentando ajudar a Deus. Deus sabe exatamente o que precisa ser feito, e é o que Ele pede, é o que está ao teu alcance. A gente tem que ter humildade para lidar com isso. E olha que tragédia. Ele recebeu um comando para destruir os amalequitas, ele não o fez, e posteriormente ele foi assassinado por um amalequita. Não é uma ironia da vida, uma tragédia da vida quando você não obedece a Deus? Obediência parcial, nós já falamos sobre isso, é um problema seríssimo na nossa vida. A gente tem que ter cuidado com esse tipo de coisa. Porque, no fundo, o que está envolvido? Eu não presto atenção nas coisas de Deus, porque Deus deixou mandamentos, eles estão registrados na palavra, e quando eu ignoro a Bíblia, eu estou ignorando a própria vontade de Deus para a minha vida. E quando eu recebo um comando direto do Espírito Santo, é para mim obedecer, não é para ignorar. Então, tem esses dois lados da questão, a questão da revelação registrada na Bíblia e a questão da revelação específica para a tua vida. Essas duas coisas não se contradizem e elas têm que andar juntas na minha vida, no meu ministério, na minha vida de servo, na vida daquele que Deus usa. Ok? E a própria vida secular nos ensina que nós não conseguimos viver sem responsabilidade. Tudo envolve responsabilidade. A família, ser pai, ser mãe, você trabalhar, ser um empregado, ser um empresário, ser um cidadão. Tudo envolve responsabilidade. E nas questões espirituais é a mesma coisa. Só que a responsabilidade é muito maior, porque nós estamos lidando com pessoas e com a sua eternidade. E aqui a seriedade é muito maior. Então, estabelecemos um ponto. Todo compromisso envolve responsabilidade e cabe a mim cumpri-la, né? Ou seja, cumprir o compromisso e assumir a responsabilidade de cumprir aquilo que foi comandado, aquilo que foi dado. Bom, estabelecendo esse ponto, vamos ver algumas implicações ou alguns aspectos da responsabilidade nessa questão do compromisso. E onde nós falhamos? Porque aqui a gente chama atenção para os pontos que a gente deve prestar atenção. Porque o ponto é obediência integral com a motivação correta. Essas duas coisas andam juntas.
Obediência integral e motivação correta diante de Deus, porque é Ele que está comandando. Nós estamos falando de servir a Deus, é Ele que está solicitando, comissionando, comandando alguma coisa para a tua vida. Então você deve prestar atenção na motivação correta, que é o amor. Nós amamos a Deus e por isso nós obedecemos e obedecemos de forma integral. A obediência deve ser executada, a responsabilidade, ela deve ser executada com obediência. Né? Obediência. Deus pediu, eu faço. Deus comandou, eu faço. Rejeitar o comando ou o mandamento ou a direção do Espírito Santo é entrar num caminho de confusão, né? E eu tenho que estar atento a esse tipo de coisa. E não adianta racionalizar, porque aí toda desculpa já tem a influência de demônios, da carne, da pressão externa, e tudo isso gera confusão. Olha, uma coisa importante nisso é que, quando eu olho para mim mesmo, eu tenho uma certa dificuldade de ver as minhas falhas. A gente chama isso de ponto cego. É uma recorrência, você enxerga sempre a mesma coisa. Preste atenção, isso é um ponto importante, eu já tenho falado sobre isso em algumas outras ocasiões. Por isso que eu preciso do meu irmão, por isso que eu preciso de uma autoridade, de um líder comandando a minha vida, porque ele enxerga coisas que eu não enxergo. Você percebeu o princípio da comunhão, do relacionamento e da unidade no corpo de Cristo? Aquilo que eu não percebo, o outro percebe. E ele me ajuda, e eu, idem, na vida dele. E assim nós crescemos juntos. Deus é sábio, e por isso que ele é digno de toda a honra e de toda a glória. Outra coisa que acaba influenciando nessa questão da responsabilidade, o medo, né? O medo. Saul teve medo, e aquilo paralisou a sua responsabilidade no cumprimento daquele comando que ele recebeu de Deus de destruir os amalequitas. Ele prestou atenção na pressão. A pressão vem de fora, a pressão vem de pensamentos, da influência de espíritos de engano e toda sorte de pressão. E aí você acaba cedendo na sua responsabilidade de cumprir integralmente aquilo que Deus pediu para você. E perceba uma coisa, a gente tem, o homem natural e na carne, a gente tem tendência de ouvir a opinião daqueles que concordam com o que a gente quer. É uma tendência natural e a gente tem que tomar cuidado. Eu tenho que prestar atenção no que Deus disse, porque senão o diabo, ele é esperto, ele usa tudo para consolidar o meu próprio erro. É uma sutileza e às vezes eu nem percebo. Então, a gente tem que ter muita firmeza para se colocar diante de Deus e ouvir a sua voz e buscar aconselhamento com pessoas maduras que possam te ajudar também, pessoas espirituais, porque senão vai consolidar o erro com opiniões erradas de uma coisa que já está errada diante de mim, me trazendo uma falsa segurança, uma falsa direção. Ok? E nós precisamos de determinação para obedecer a Deus. Esses ruídos, essas pressões, eu tenho que saber lidar com elas, tá? Outra coisa, eu preciso desenvolver ouvidos para ouvir a Deus. Porque é muito fácil você ouvir vozes, ruídos que estão no mundo, né? Opinião de pessoas, a mídia, enfim, a cultura e tudo mais. Mas ouvir a Deus exige intimidade, comunhão, relacionamento.
porque o Espírito Santo, ele é gentil, ele é manso para falar, para dirigir, para comandar a nossa vida. E ele não é aquela coisa acelerada, recorrente. Não, não é assim que o Espírito Santo trabalha. Por isso que precisamos desenvolver intimidade com o Senhor, por causa da sensibilidade que é exigida. Com o diabo não tem nada disso, é pressão, 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 pressão. Mas o Espírito Santo não trabalha assim. Então, correr da intimidade, da comunhão íntima com o Senhor, é negar-se a ouvi-lo. E isso vai trazer consequências na minha vida. E eu preciso de paciência para descansar aos pés do Senhor, para ouvi-lo. Então, toda aquela agitação, inquiedade, nervosismo, querendo fazer, a pressão, é preciso descansar para que Deus possa te mostrar a direção correta e o que você tem que fazer. Porque a iniciativa é dele. Eu apenas me submeto à sua direção, ao seu comando. Mas se ele não falou nada, o que adianta a minha agitação? Eu não vou conseguir acrescentar nada que possa realmente trazer um resultado permanente na minha vida, no meu ministério. Então, a gente tem que saber lidar com essas coisas. Outra coisa é a questão do ego. O ego sempre vai atrapalhar, né? Você, olhando para você, a questão de Saul, ele preservou o rei e levou o rei como escravo lá no seu palácio. Ele estava querendo se engrandecer perante as pessoas. Deus não pediu para ele preservar nada, não levar nada, era para destruir e pronto. Mas ele, querendo se exaltar perante a sua nação, o seu povo, ele começa a criar coisas que Deus não pediu. E é o meu ego que às vezes me leva a fazer coisas que eu gosto, que eu prefiro, que é aquilo que me exalta, aquilo que realça a minha reputação. A motivação está errada. Obedecer a Deus é a reputação dele e não a minha que está em jogo. E eu tenho que ter firmeza, convicção disso na minha vida. Senão, o meu ego sempre vai estar interferindo nas decisões e nas escolhas que eu vou ter que fazer. Por isso que ser humilde e manso de coração é o que Jesus pediu para os seus discípulos, para os seus seguidores, para essa questão do ego não interferir, né? A renunciar a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, é sempre no mesmo sentido, para que o ego não interfira no chamado e na minha obediência. Eu tenho que estar sempre prestando atenção nessas coisas, porque o ego sempre vai trazer uma modificação e uma justificativa, racionalizando o processo, e aí eu me perco. E aí eu vou colher o que não precisa, o que não deveria. E eu tenho que tomar cuidado com isso. Outra coisa, a questão do orgulho, né? De você querer aparecer, chamar atenção para si, aí volta a questão da reputação novamente. Toma cuidado com isso, porque obedecer a Deus nem sempre vai ser um sucesso na minha vida. Às vezes, lógico, vai ter influência, sim, claro, mas não vai ser do jeito que eu penso, do jeito que eu imagino, porque a glória é para Ele. E a questão do orgulho, ela sempre vai querer roubar um pouquinho da glória para si mesmo, e assim não funciona. Olha o erro de Satanás lá na presença de Deus. O orgulho tomou conta do seu coração e ele se rebela contra Deus. E o pecado acaba mexendo nisso também, na raça humana. Então a gente tem que tomar cuidado, a questão do ego, a questão do orgulho, da minha independência, do meu individualismo. A gente tem que estar sempre atento a essas coisas. Muito bem, aqui a gente trouxe algumas coisas relacionadas à questão do exercício da responsabilidade.
Perceba uma coisa, outro ponto que eu quero trazer aqui para você. A consequência do meu erro, eu só vou perceber depois do estrago feito. E a gente tem que andar submisso ao Espírito Santo para não semear o que não precisa, porque eu vou colher. E isso é ruim, isso é trágico, isso traz confusão e prejuízo na minha vida, no meu ministério. Isso é muito sério, né? E eu preciso estar atento para não cometer falhas, porque elas vão trazer o resultado. E não adianta ficar racionalizando, justificando, porque isso não conserta a semeadura. Eu tenho que me arrepender, confessar o meu pecado e clamar pela minha restauração, se eu cometi um erro. E olha, no ministério isso é muito importante, porque muitas vezes, dependendo da dimensão, da visibilidade do meu erro, do ponto de vista público, afetando pessoas, olha, eu não sei se a unção vai ser a mesma depois. Deus perdoa, Deus restaura, Deus levanta, mas não sei se você volta na mesma unção. Toma cuidado, por isso que vigilância é vigilância. Aquele que está em pé vigia para não cair. E vigia para que depois de haver pregado o Evangelho, eu mesmo não seja envergonhado. São advertências que estão na palavra e eu tenho que prestar atenção. E aquilo que Deus me dá, eu tenho que segurar. A direção, o comando, a unção, a mordomia, tudo aquilo que Deus me dá, eu tenho que segurar e reter. Eu não posso ficar soltando porque tem uma pressão daqui, uma pressão dali, uma circunstância assim, uma circunstância de outro jeito. Não, eu tenho que me firmar na revelação que Deus trouxe para a minha vida, porque senão eu vou me confundir. E aí vai ter consequências, e sempre será assim, e eu tenho que tomar cuidado. Esaú desprezou a questão da primogenitura e perdeu a bênção. Depois quis matar o irmão e acabou entrando por um caminho de maldição, porque eu não posso amaldiçoar aquilo que Deus abençoou. Os amalequitas vão na mesma linha, os ismaelitas vão na mesma linha. Então a gente tem que prestar atenção para não entrar por um caminho do erro, do engano e de você ficar a descoberto da graça de Deus e aí ter o coração endurecido, a consciência cauterizada e piorando a situação cada vez mais. E isso vai trazer consequências depois na nossa vida e no chamado de Deus para a nossa vida. Ok, aplicação pessoal, em função disso que nós já falamos. Tudo começa na cruz. É a minha vida aos pés do Senhor, a minha rendição, a minha consagração, trazendo intimidade e temor na minha vida para ouvir a voz de Deus e para obedecê-lo prontamente, integralmente. Independência e desprezo pela palavra de Deus, pela revelação de Deus, é loucura. Isso nós não podemos vacilar com essas coisas. E toda desobediência vai trazer consequência. Deus restaura, Deus perdoa, mas a consequência física da minha desobediência eu vou ter que carregar, vou ter que resolver e vai ser uma luta, ok? Isso a gente tem que ter consciência para não agir de forma irresponsável. E como é que está a minha vida nessa área?
Eu tenho rompido o compromisso, eu tenho faltado com a minha responsabilidade como pai, como mãe, como filho, como cidadão, como irmão na igreja, como líder de grupo de amigos, enfim, não interessa. Como é que está a minha responsabilidade? A minha responsabilidade, a minha lealdade, a minha fidelidade para com a minha igreja local. Eu tenho que pesar isso na balança da minha vida, do meu testemunho, para ver o que está acontecendo comigo. E aí me arrepender e prontamente buscar a restauração que só o Senhor pode trazer na minha vida. E é restaurado que eu vou ser uma bênção na vida de outras pessoas. E agora é o momento de se arrepender. Agora é o momento de se consertar. Agora é o momento de agir para que eu aproveite o tempo da minha existência para abençoar vidas, porque é isso que glorifica o Senhor. Agradeço a você aí pela tua fidelidade, ouvindo esse ensino, que você reflita com calma sobre essas coisas, que Deus ilumine o seu entendimento e te levante como um canal poderoso na terra, neste tempo, nesta geração. E Deus será glorificado através da tua vida. Agradeço a você e conto com você a semana que vem.